Amor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e isso nos deixa felizes, alegres, de forma que esta alegria não cabe dentro de nós, em saber que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor disse de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa tua, Senhor, e nós cremos na tua promessa. Obrigado pelo que o Senhor fez domingo aqui, Senhor. Todos nós pudemos não só ver, como sentir e provar da tua glória, Senhor. Estamos aquecidos até o dia de hoje, Senhor. Só temos que te louvar, Senhor. Aquece aqueles irmãos que estão distantes, que não têm podido estar aqui conosco, Senhor. Que alguns outros, de alguma forma, têm permitido que a frieza venha tomar conta do seu coração, da sua vida. Sopra com teu espírito, para que estas cinzas, que têm a intenção de apagar aqueles que foram acesos, saia em nome de Jesus. E a tua vida apareça, Senhor. Porque o valor, Senhor, está naquilo que é teu. Porque aquilo que é teu permanece para a vida eterna, Senhor. Não tem fim. Não se acaba. Porque é eterno e é teu. Portanto, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua igreja. Ela é tua, não é nossa, não é minha. Não é de nenhum de nós aqui, Senhor, ela pertence a ti. O Senhor comprou com o teu sangue, o Senhor justificou com o sangue da cruz. Por isso faz o que lhe apraz, Senhor. Somos somente instrumentos usados por ti, Senhor. Mas a alegria, Senhor, é de ver todos aqui. Sentir o cheiro das ovelhas, Pai. Elas estarem guardadas no aprisco, que é o teu aprisco, Senhor, cercado pelo o fogo do Espírito, Senhor, que é a tua palavra aspergida sobre as tuas ovelhas, aonde o lobo não tem condição de entrar e de penetrar, Senhor, porque estamos debaixo da tua guarda, Pai querido, e é aqui que queremos ficar, não queremos sair. Portanto, Senhor, eu sei que o Senhor já sinalizou que isso foi a marca de um princípio novo para nós, Senhor. E coisas grandes virão. O Senhor vai se mover em glória, em graça, de forma abundante, Senhor. E eu sei que nós vamos receber grandes coisas da tua parte, Senhor. E nós não vamos ter medo de receber, não. E nós estamos entendendo, Senhor, que o Senhor quer fazer, que o Senhor quer mover, o Senhor quer fazer uma revolução espiritual aqui no nosso bairro, Senhor. E o Senhor está procurando pessoas, e nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Usa nós, Senhor. Eu quero sempre estar, Pai, ofertado a ti, Pai, como oferta viva no teu altar, Senhor, esperando a tua vontade. Faz como tu quer. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Ainda esta noite, Pai, vamos falar um pouquinho da tua palavra, Senhor. Seja o teu Espírito ministrador, Senhor. Não há pretensão nenhuma na minha pessoa de ser aquilo que não devo ser. Eu já entendi que tu és o único Senhor, o único Deus, o único que deve ser adorado. E toda honra e glória a homem nenhum. Nós entendemos isto. Diz a tua palavra, glória a Deus nas alturas. E para nós, paz na terra. A tua paz que o Senhor delegou como herança, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Isso é nosso, Senhor. Mas a glória nós mandamos para ti, Senhor, porque tu és digno de toda a glória. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Então, Paizinho querido, fala pelo teu Espírito Santo. Alcança as tuas ovelhas pelo teu grande amor, Pai.
pois Tu és o Pai de bondade que nós conhecemos. Nós oramos certos de ser ouvidos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, nós... Reverendo Moisés. Pensei que o Moisés não ia chegar do deserto, hoje chegou. Nós nos falamos à tarde, eu tive muita comunhão com o irmão Moisés, com o pastor Moisés hoje à tarde, e o pastor Godvento. Ele ligou em casa, ele queria passar aqui, mas eu estava saindo para ir no postinho, e ele não pôde passar, mas nós conversamos, e ele me dizia que está cheio do Espírito Santo, eu fico feliz por isso. Está se enchendo cada vez mais, chega em casa, já não quer mais dormir, já quer ficar estudando, já quer ficar buscando do Senhor. E ele falava de um lado, eu chorava do outro aqui, dizia, irmão, glória a Jesus, esse é o caminho, meu irmão, o negócio é esse. Vai fundo aí, meu irmão, estou precisando receber umas doses duplas aí. e quem sabe Deus vai usar você para ministrar aqui, e você, qualquer um que subir aqui pode ministrar, né? Dose dupla do Senhor para nós aqui. Não pode? Claro que pode. Né? Mas eu fico feliz de ver as pessoas testificando, né, irmão? Assim, pastor, tá uma bênção. Está abrindo as coisas, estou entendendo. E pela linguagem do camarada do outro lado, eu já sei se ele está entendendo ou não. Porque ele começa a falar, e o Senhor está me capacitando com algumas coisas para, na hora, ter discernimento da coisa, se é simplesmente uma ilusão boba, tola, ou se é uma viagem do Espírito de verdade. Né? Então, o Espírito vai testificando, você começa a pegar os sinais. Né? Glória a Jesus. Amém. E eu fico feliz que os irmãos estão buscando ao Senhor. Nós, a semana passada, isso quinta-feira, estávamos falando sobre o olho, né? O problema do olho ainda, do olho, que é uma série de estudos. Devemos estar já no 6º ou 7º estudo, acho. E nós vamos continuar então, porque nós falamos do olho, terminamos na falha, e a falha é exatamente o avivamento que nós precisávamos, que era o amor, a lei que está sendo quebrada do amor. Entramos em Coríntios 13:8, depois falamos do 4 ao 7, e depois voltamos a Mateus 7, né? 7:3, que foi o início de toda a pregação. E paramos tentando descobrir o que era o olho. O olho, que olho é esse? Então nós vamos recapitular um pedacinho para emendarmos. Nós vamos ler Mateus 5. Dá o caderno depois lá para tu, tipo Rafael, para eles colocar o telefone TIM deles, viu? Para mim que eu não tenho. Glória a Jesus. Amém. Olha o Beto aí, ó. Glória a Jesus. Vamos ler Mateus 5, 28, 29. Diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 29. Portanto, se o teu olho direito, olha só, direito, nós falamos do olho, né? As duas cavidades na nossa caveira. O teu olho direito te escandalizar, faz o quê? Arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso nós falamos quinta-feira. Falamos o seguinte:
você vê que aqui fala do olho direito. Então, nós falamos que o olho esquerdo é a razão do homem, e o olho direito é o coração do homem. Falamos, se a Bíblia fala que o entendimento é o olho do homem, por que nós temos dois na nossa caveira? Só relembrando, para quem não ouviu. Se fala que o entendimento é o olho, fala de um olho. E por que na cavidade craniana nós temos dois olhos? Aí eu expliquei. Um é a razão, o homem vê de duas formas. Ele vê pela razão e pelo coração. Ele é pensamento pela razão e sentimento pelo coração. As duas formas de ver. Muito bem. Então aqui diz assim, se alguém atenta com um olhar numa mulher, já no seu coração, olha, apontou o coração, cometeu adultério com ela. Aí o 28, portanto, se o teu olho, mostrou que olho que é o coração, olho direito te escandaliza, arranca-o, tira de longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então o olho direito é perigoso. Arrancar o olho direito, nós falamos o que é. É arrancar a carne. Com este olho não dá para entrar no reino de Deus. E aí nós falamos também o quanto o coração do homem é enganoso. Lembram? Nós falamos bastante do coração, né? A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem pode conhecê-lo? Diz que mais enganoso do que qualquer outra coisa é o coração do homem. Por que o coração é enganoso? Porque ele não pensa, o coração é força bruta. A razão tritura a ideia, se apaixona por ela só na área periférica mental. E aí lança para o coração, que abraça conforme a mente pensou. Ele não avalia nada se o que ela pensou é bom ou ruim. Da forma que manda, o olho abre. Acabou. Então, nós falamos bastante sobre isso. Vamos continuar agora aqui para frente. Então, o olho esquerdo é a razão. Mas o olho esquerdo, às vezes, comete um pecado e o direito diz amém. Por que diz amém? Porque o direito não tem condição de avaliar o esquerdo. Olha só. Às vezes o esquerdo comete um pecado, como está com a razão atrofiada, totalmente na direção errada da vida, atropelando tudo, e ele comete e o outro olho, que é o coração, diz amém, fecha com ele. Então os dois olhos estão abertos na direção errada. Há vezes que quando, por exemplo, às vezes o coração está aberto numa direção errada, o esquerdo reprova a sua situação. Pode existir isto. Às vezes o coração se apega de forma sem pesar o negócio, avaliar nada. Então esse tem que reprovar. Muito bem. Então vamos lá. Aí nesse caso os dois estão contaminados. Quando esse faz errado e esse diz amém. Cuidado, irmão. Veja bem. Estes dois olhos que nós falamos agora, vamos entender melhor. Porque nós falamos no sentido alegórico um tempo, e agora estamos trazendo para a realidade dos olhos, que não são esses. Mas os olhos, ou o olho é esse. É o entendimento. Nós já lemos o texto também. Estes dois olhos que nós temos são dois altares que existem em nós. Dois altares que existem dentro do nosso templo. A Bíblia nos tem como templo do Espírito Santo. É verdade ou é mentira isto? Amém, é verdade. Fala para o seu irmão assim: você é templo do Espírito Santo. E pergunta para ele se ele sabe qual é a responsabilidade disto. Pergunta: você sabe, irmão? Tem que ser sério, irmão. Você sabe qual é a responsabilidade de ser templo do Espírito Santo? Veja bem, irmão, olha, mais uma coisa para você entender. Vamos eliminar algumas coisas importantes.
não foi eu que me coloquei como templo do Espírito Santo. Não foi eu que fiz isto. Não foi eu que me elegi como templo do Espírito Santo. Foi Deus, o Pai, na sua infinita graça, misericórdia, que fez esta obra com a gente. A gente de lixo, olha só, de lixo, galgamos uma posição de muito valor. Você é um receptáculo. Você é um vaso. Ou você é um templo. E quem fez essa obra de transformar você em um receptáculo, um vaso ou um templo, foi Deus o Pai que fez isso. E Ele pôs dentro desse receptáculo, ou desse vaso, ou desse templo, o Espírito dele, que se chama Espírito Santo. E agora a sua posição mudou, meu irmão. Você não é mais lixo. Você agora é templo do Espírito Santo. É. Temos que pensar, vamos continuar, não estou fugindo não. Eu estou só trazendo luz para os detalhes bíblicos, para termos a consciência cada vez mais esclarecida pelo próprio Deus. Aí nós vamos entender isto, que em nós existe dois altares que representam estes dois olhos que nós temos. Antes de continuar aqui, eu queria lançar uma pergunta para que você pense. Uma pergunta, não dizer algo para que você pense. Como você está lidando com esses dois seus? Que são dois lugares de adoração. São dois lugares dentro do santuário para adoração. Como você está lidando com ele? Nós vamos ver agora. A razão é um dos altares e o coração é o outro altar. Efésios, capítulo 6 de Efésios, e o versículo 12. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo, seria importante você ver que nós não temos intenção de torcer a palavra de Deus, mas de falar ela conforme o que ela está professando. Diz assim, 6 e o 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos, plural, lugares celestiais. Então, você veja bem que o versículo 12 começa assim: porque não temos, uma coisa que nós não precisamos, é muitas vezes ficar lutando contra a carne. Às vezes você luta contra a carne assim, lutar contra a carne é lutar contra o irmão. Presta atenção, é contra o irmão que está à sua frente. Você perde a sensibilidade de que ele pode estar sendo um instrumento de Satanás. Presta atenção nessa colocação. Porque muitos se aplicam lutar contra a carne. É uma visão também. Vou passar outra. Contra a carne. O próximo. Porque geralmente nós temos essa visão. Sempre o outro é culpado. Ou então logo nós vemos uma coisa e já, ainda que o que nós estamos vendo seja real, de verdade, maligno essencialmente, mas nós não devemos destruir a vida do irmão. Isso não é evangelho. Isso não é cristianismo.
Você deve ter a sensibilidade e o conhecimento do Espírito Santo na sua vida, de que quando uma pessoa está totalmente movida em direção errada, ela não faz isto por prazer e delícia, mas existe uma força por detrás dela que está empurrando ela e levando. É difícil a gente dizer, não, ela faz por prazer e delícia. É difícil, irmão, julgar uma pessoa que se prescreveu, é difícil. Eu só conheço uma na Bíblia, só uma, que Jesus deu a deixa de que ele havia prescrito a vida dele. Foi para o Judas, quando disse, o que tens que fazer, faça agora. Não tinha mais jeito. Porque ele disse antes, porque você deixou o diabo encher o seu coração. Ele não falou Satanás. Para Pedro, quando ele repreende Pedro, ele diz, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo e de tropeço, que compreende as coisas dos homens e não compreende as de Deus. Chamou ele de Satanás, porque Satanás é só, no momento, uma mentalidade adversária. Satanás. Serpente adversária. Mas com Judas, Jesus disse por que ele deixou o diabo, não era Satanás, é o diabo encher o teu coração. Então ele não disse para ele, para trás, Judas, ele disse, o que tem que fazer, faça agora. Judas se prescreveu. E eu não tenho como saber quem aqui dentro está prescrevendo a sua vida. Nem tenho interesse. Interesse é de pregar o amor de Deus para você, só isso. Mais nada. Alguns outros interesses que eu tinha, acabou. Tenho interesse de anunciar o amor de Deus para você, porque tudo quanto ele fez foi por amor. Muitos adendos são invenções dos camaradas que quer dificultar a entrada do homem no céu. Então fica botando toco no meio do caminho. Mistura as coisas. Né? A quem mistura, que acha que santidade, ela é irmã gêmea da justificação. Quando Cristo morre, ele justifica a gente. Ele justifica, e está justificado, não interessa como, está justificado. Não há nada, eu já falei isso aqui, que você e eu possamos fazer para aumentar essa justificação. Está feito. Santificação é processo, é lento, e não é obra tua e nem minha, é do Espírito Santo. Acabou, meu irmão. Descansa. Você vem querer acelerar o processo de Deus. Não dá, irmão. Ele sabe como deve fazer. Deixa na mão dele. Confiar na obra dele. A gente vai falar o que ele está mandando, vai falar, amém. O caminho mais curto é esse, para a glória do Senhor. Amém. Veja bem. Então não tem que lutar contra carne e sangue. Tem que ficar brigando com o irmão. Tem que entender, você quer que a coisa ande? Então, corta caminho. Corta caminho. Vai orar por ele. Vai orar por ele. Quer ver o irmão trazer a cara boa para você? Começa a orar por ele. Quer ver o irmão escapar do diabo e ele deixar aquilo que ele está fazendo, que você acha que é ele sozinho? Pega um grupo de pessoas, sinaliza o problema, não dizendo, irmão, não. Só Satanás está induzindo. Coitado do irmão, vamos orar por ele, irmão. Aí daqui a pouco você vai ver, o irmão estava indo para lá, já está indo para cá, sozinho, sem ninguém falar nada. Só porque você orou por ele. Não lute contra a carne de ninguém. Isso não dá resultado, irmão. Viu? Não dá resultado. Dá muita encrenca. O camarada vai te ver como soberbo, como santarrão, como metido, como conhecedor da Bíblia mais do que todo mundo. Não dá certo isso. Não dá, não. Vamos continuar. Mas sim contra os principados. Aí tá. Às vezes a gente não tem coragem de brigar com os demônios, aí vai brigar com o irmão. Não tem capacidade de brigar com os demônios, vai brigar com o irmão. E com o irmão todo mundo vê. Eu reprovar, o senhor é um carnal, o senhor não sei o que. Moça, o pregador lá é santificado.
Está na frente de todo mundo, nem respira. Viu como ele repreendeu o outro? Vai orar, pregador. Vai se converter, ler a Bíblia, pregador. Se humilhou o coitado lá e só exalou linhagem satânica, mais nada. Lúcifer que se porta assim. Corta no silêncio e dá murro no mundo espiritual. É lá que você tem que bater, não no irmão. Lá. E aí você vê o resultado depois, naquilo que você estava vendo errado, você vai olhar e vai dizer, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo fez a obra e o diabo não foi glorificado nessa não. Ele perdeu. Satanás tem que perder sempre, irmão, sempre. Não pode ganhar nunca. Nunca. Não, Rodolfo? Não pode ganhar nunca, perder sempre. Veja lá então. Contra os principados, contra a potestade, está falando tudo sobre. Aqui é uma cambada de demônios só. Principado e potestades, aqui são anjos destruidores, demônios, divindades. Agora, a hora que ele fala contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Agora ele vai falar, você tem que lutar contra os príncipes das trevas desse século que se levanta. Já não é irmão. Está falando sobre os príncipes que estão estabelecidos aqui, deste século. Porque principados e potestades não são estabelecidos agora aqui. Isso já são, esses camaradas já vêm de milênios para trás. É coisa que remonta à história do mundo. Agora, quando fala contra príncipes deste século, está falando de governantes que estão governando, lideranças que estão por aí. Por exemplo, está cheio de liderança, por exemplo, a maçonaria, vamos falar rasgado aqui, é uma liderança satânica. Isso é um príncipe deste século que está estabelecido aí. As 13 famílias que estão aí gozando de 70%, deve ser, do dinheiro da humanidade. Segundo a internet diz que Bill Gates é pé de chinelo perto de um deles. Olha só. Então, irmãos, esses príncipes devem ser combatidos. Esses sim. Não o irmão. Não aquele coitado que está debaixo do pecado, sem saber. Esses estão cozidos. Esses príncipes estabelecidos são homens versados profundos. Não é que não possam sair esses daí. Só não tem jeito para Satanás, mas para todo homem que vive, tem jeito em Jesus. Mas são homens mais difíceis, são versados. São homens que têm cérebro cozido de Satanás. A alma impregnada. São instrumentos hábeis no mundo espiritual para executar os milagres demoníacos sobre a face da terra. A sua força, capacidade de domínio sobre as pessoas é impressionante. Então, contra esses, nós precisamos lutar de forma veemente, impetuosa. Já tentou orar contra a maçonaria, contra os maçons? Já tentou orar contra o satanismo? Então tenta orar. A sua oração é poderosa, hein, crente? A sua oração é poderosa. Não fica só nas periferias, não. Você foi chamado para fazer coisa grande, porque o teu Senhor é grande. Então vamos um pouco mais. Contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Existem espíritos que são especialistas, que só gostam de atuar em altares. Só em altares. E nós temos dois. Você vê aqui, nos lugares celestiais. Aqui estão os dois olhos, nos lugares celestiais. Um olho é a cabeça e o outro é o coração. Pois com a cabeça, com o entendimento, eu sirvo a Deus. Paulo diz isso. Com o entendimento eu sirvo a lei de Deus e com a carne a lei do pecado. Ele não falou do coração, falou só do entendimento.
Ainda está pouca essa visão que Paulo passou para a gente aqui. Mas ele introduz o versículo 7, capítulo 7, dizendo, portanto, agora nenhum, porque muita gente mostra esse versículo de Paulo como sendo o término de Paulo, colocado aqui no início, negativo. Isso é o princípio dele mesmo. Ele já inicia o capítulo 7 dizendo, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. E ele sai dissertando a coisa diferente do capítulo antes. Então são os dois os olhos, este olho e este olho. Os espíritos adoram tomar estes olhos, que são os lugares aonde nós prestamos culto a Deus. Prestamos o culto racional e o culto do nosso coração. Os nossos sentimentos expressos de forma mais profunda a Deus. Por quê? Porque a nossa cabeça está resolvida na palavra de Deus. Aprendemos a amar o Senhor. Entendemos a conta deu certo, entendemos pela mente a justiça, a compra, todo o trâmite que o Senhor fez no mundo espiritual por nós. E por muito tempo pensamos nisso. Isto desceu ao nosso coração. Então o olho direito está aberto e o esquerdo também. Então temos a nossa visão está plena e completa. Mas esses espíritos malignos, eles querem atuar e dominar o quê? Os nossos lugares celestiais. Quando a Bíblia fala em Apocalipse que a briga por almas, disputa por almas. Por que disputa por almas? Porque Jesus disputa as almas sim. E Satanás também disputa as almas. E qual é o princípio da disputa? É a colonização da alma, da mente do ser humano. Por isso existe um trâmite no mundo, os meios de comunicação, tudo aponta para o roubo da mente do ser humano. Você vai ver uma coisa básica e simples, é que quando sai um produto novo, a mídia lança na televisão e em seguida o mundo inteiro está comprando e usando. É você só ir nas lojas, no shopping center, e a marca está lá e custa caro, mas daqui a pouco você vê no pé de um, no corpo do outro, no braço do outro, no olho do outro, e quando você olha, Marco, tu aqui, eu vou comprar um igual, tal, e daqui a pouco todo mundo está usando. É a massificação das pessoas através da mídia. O que é isso? Colonização da mente das pessoas. Estou falando sobre roupa, mas a mídia não exibe somente roupa. Roupa é o mínimo, porque o máximo é assustador. Às vezes a gente vem, por exemplo, presta atenção, eu vou dar uma rasgadinha de leve aqui, só para você entender um pouquinho melhor, que o evangelho tem que rasgar coisa para entender legal. A gente às vezes está numa igreja, por exemplo, de 500 pessoas. Estamos num culto abençoado. E será que todos são como estão se mostrando naquele momento? Se nós tivéssemos um aparelho para medir o que vai dentro de cada um, quantas pessoas ficariam envergonhadas de numa situação de horror? Porque o que vai dentro é muito feio. Esse altar aqui está profanado. E esse altar aqui também está profanado. De que jeito, pastor? Com as literaturas, revistas que pegamos nas mãos, os filmes que assistimos, as coisas que as amigas e os amigos, hoje não tem essa mais só homem, as mulheres estão acho que pior que os homens hoje. Já foi o tempo que as mulheres eram melhores que os homens. Hoje a própria televisão exibe lá, quando fala em porcentagem, ou é igual ou é mais. Então, o que as colegas passam e eu recebo sem nenhum tipo de protesto. O homem é a mesma coisa. O amigo passa e ele recebe sem nenhum tipo de protesto, profanando o santuário. A tua cabeça, teu coração, são lugares de encontro com a pessoa de Jesus, irmão. Vou falar em português de novo. Se você acha que isso é muito, então eu não sei que cristianismo é o seu. Mas a tua cabeça e o teu coração são lugares onde a núpcia entre você
e o teu dono, o teu Senhor, acontece. Como é que nesses lugares de intimidade você tem permitido que estas pessoas estranhas entrem aí? Hostes espirituais da maldade. São espíritos. Quando um vídeo de prostituição é produzido, existe um principado, uma força maligna por trás, com a seguinte intenção: você não vai ter aquela mulher na sua casa, e nem a mulher vai ter aquele homem do vídeo na sua casa. Então qual é a intenção, pastor? Estou no assunto, irmão, não estou saindo do assunto, não. Já disse, evangelho se prega em português e em bom som, para que haja libertação de verdade. Camuflagem não vale. Amém? Amém. Então vamos lá. O que acontece? A intenção deste vídeo, desse DVD, é só levar o espírito da coisa. Não precisa ter aquela mulher em casa e nem aquele homem. É só o espírito que é passado. Vê se você entende. Hostes espirituais do mal. Então o mal é produzido e entra na minha casa. E aquele espírito é passado para a minha mulher e para o meu marido. E de repente eu saio para a rua, não sei o que está acontecendo. Mas eu que não tinha problemas nenhum com estas coisas de traição, de ficar me vendendo para uma, para duas, para três, ou passar perturbado o dia inteiro, parecendo um farol aceso no meio de uma pista, olhando todo mundo que passa para lá e para cá. Isso, as mulheres que passam. Eu não sei por quê. Aí eu preciso lembrar que eu recebi esse espírito lá na minha casa. As hostes espirituais do mal que eu levei para dentro da minha casa, ela se incumbiu em impregnar, em colonizar a minha mente e o meu coração dessas maldades. E vai ser difícil para mim arrancar esse negócio. Queria chamar a atenção de vocês para isso. Cuidado com os seus olhos. Esse e esse são preciosos. São instrumento da glória de Cristo, irmãos. É através desses olhos aqui, e desses daqui, que o poder de Deus vai se manifestar por você, meu irmão. Mas muitas vezes o Espírito Santo chega para manifestar, e quando bate para manifestar, Rochinha, ou que ele quer fazer alguma coisa, ele vem por aqui, só lixo. Vem para cá, só lixo. Como é que ele vai fazer o que com isso? Mas essa noite você pode dizer assim: Satanás, vem aqui. Pode chamá-lo que ele vai vir. Eu já chamei ele várias vezes e ele veio. Você pega o teu lixo e some daqui. Porque aqui somente a pureza e a limpeza do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmão, que o mais valente entrou na casa, tirou a armadura do valente, despojou ele, lançou ele, venceu, derrotou ele, lançou para fora. E agora pegou a vassoura, varreu a casa, ornamentou a casa, acendeu a luz da casa e deixou a casa prontinha. Agora é com você o negócio. É com você. Você tem que continuar dizendo: Espírito Santo, continua aqui, não sai. Não fica só nessa coisa de entra e sai, entra e sai, entra e sai, não. Não, fica direto aqui, Espírito Santo. Acende a luz e fica aqui com a luz acesa. E quando alguém passar na porta, que está desocupado, o senhor vai atender a porta lá, Espírito Santo. E diz para quem bater na porta lá: aqui a casa está ocupada, pode se mandar. E continue sendo iluminado e guiado pelo poder de Jesus Cristo, irmão. Não se venda, pelo amor de Deus, irmão. Não se venda, não se venda. Não se venda, irmão. Os dois lugares celestiais, irmãos, é a nossa cabeça e o nosso coração. Que tipo de espírito? E quando eu falo essas coisas assim,
Eu sei, eu tenho certeza que eu atinjo muitas pessoas. Eu tenho certeza, irmão. Eu não tenho pretensão nenhuma de pregar o que eu acho, o que eu penso. Mais do que nunca eu tenho a vontade de que o Espírito se manifeste. E Ele fale, instruindo a sua igreja. Eu vou feliz para minha casa. E vou instruído também. Eu também faço parte da igreja. E quando eu estou pregando lá, eu estou aprendendo aqui. Não estou fora de nada. Estou dentro do negócio. Então, cuidado. Você quer ver o Espírito Santo começar a trabalhar mais, irmãos? Começa a fechar a porta para aquilo que não é Jesus. Olha, eu vou dar uma dica para você. Tudo que não é Jesus deve morrer, irmão. Tudo que não é Jesus deve morrer. Olha que legal. Tudo que não for Jesus, deixa morrer. Sabe o quê? Vou dar mais uma diquinha para você. Olha só. Olha só. O Espírito está iluminando. Dá uma olhada. A gente acha que dá para brincar. Então a gente começa a brincar um pouquinho. Com coisinha pequenininha, pouquinha. Não precisa muito não. É um pulinho ali. É um pulinho acolá. É um pulinho lá atrás. É um pulinho lá à frente. E quando vai ver, irmão, não dá para voltar mais. Já era. Porque Deus é misericordioso. Jesus também. E o Espírito Santo também. O diabo não. O diabo não brinca. O diabo mata e destrói. Jesus foi quem disse isso. O ladrão mata, rouba e destrói. Então, é melhor não brincar. É melhor fazer já direto japonês. O que é seguro, né, irmão? Porque eu sei que não vai dar errado. Porque, vou alertar mais um pouco. Quem achar que eu estou excedendo, pensa numa coisa. A alegria de hoje, eu não estou lançando maldição em ninguém. Eu sou pregador de bênção, não de maldição. Mas eu sei, eu já passei. Eu já tenho 52 anos de idade, não tenho mais 20 não. A alegria de hoje, essa vantagem que você leva hoje, ou aquilo que você está achando, pode ser muita choro e muita tristeza amanhã. Evita, irmão, corta caminho. Seja inteligente. Não vacila nas ideias. Determina de uma vez, marca o negócio e diz, é assim e acabou. Não fica dando corda porque o diabo pega. Ele não é como o Espírito Santo que, eis que estou à porta e bato. O papo dele é assim, eis que eu estou na porta e vou arrebentar e entrar. O negócio dele é assim. E quem está falando é quem já sofreu muito, já sabe o que está dizendo. Não dá para brincar. Eu consegui aprender uma coisa. Eu aprendi uma lição. Não se pode brincar. Vou fazer aquela pergunta para você levar para casa. A que distância você está passando com a carruagem real no abismo? Carruagem real é a sua vida. O Espírito Santo está dentro. O abismo está aí. Eu vou perguntar a que distância você está passando do abismo. 5 centímetros? Está tentando mostrar habilidade? Cuidado. Aquele homem disse assim, eu vou passar o mais distante possível. Faça a mesma coisa. Então, irmãos, o olho da razão tem que condenar o olho direito, que é o coração, que é enganoso, que é a nossa carne. Tem que ser subjugado pela razão. 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos ver o que Paulo escreve aqui. E o versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Está aí, irmão? Olha aí. Então, pelo olho da razão, você deve condenar o olho do coração. Sabe por quê, irmão? Porque cegos não discernem nada, nem entre o bem nem entre o mal. As pessoas cegas dizem o quê? As pessoas são cegas e dizem o quê?
que vem. Muitas pessoas são cegas. Eu estou vendo, eu sei, eu enxergo. Abre Isaías um pouquinho comigo aí. Vamos lá para o Velho Testamento, aqui num texto. Isaías capítulo 5. Versículo 20 e o 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Olha só, irmão, que texto tremendo isso aqui. Cegos que dizem que estão vendo. Por quê? Aí Isaías dá aqui um parecer de que como as pessoas se portam. Ai dos que chamam mal de bem. Quanta pessoa diz que é bem. O camarada, por exemplo, está fumando pedra e dizendo, isso é muito legal, isso é muito bom, isso é bom demais. Não é assim, irmão? É cego, que não está vendo nada e está dizendo que está vendo. Está chamando o mal de bem. O outro está traindo a mulher dele, arriscado a perder a família dele, e está dizendo o quê? Isso é uma maravilha. Cego. Cego. Outro tipo de cego. Às vezes irmão que vai para casa e entra na sua intimidade sozinho, liga, não tem ninguém vendo. Ele fala, vou pôr aquele filme agora. E põe o pornográfico para assistir um filme pornográfico. Para ficar sofrendo. E diz que legal, que legal. Cego. Você sabe, irmão? Sei. Eu estou vendo tudo, pastor. Tá mesmo. Cego. Então, ai dos que chamam o bem de mal e o mal de bem. Olha aqui. E que fazem da escuridão luz. Aqueles que estão dentro da casa de Deus, que pegam as coisas da luz e se enfia no meio das trevas, estão transformando a luz, está chamando trevas de luz. Olha só. Tem alguma coisa boa aí? Pode ler, pastor. Estou vendo o senhor dando risada aí. Amém. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Sábio aos próprios olhos é aquele que despreza o conselho do Senhor. A sabedoria dele se basta em si mesmo. Eu sei o que faço. Coitado. Esse texto aqui é bala, irmão. Esse texto aqui é forte. Porque nós vemos esse texto aqui, Rocha, refletido no mundo e dentro da igreja. No mundo e dentro da igreja. Está cheio de pessoas. Quantas igrejas lotadas, entupidas. As pessoas acham que prosperidade é a salvação de Cristo. Estão dizendo que as trevas da prosperidade é a luz que salva. Cegueira, irmão, cegueira. Quero que mostre para mim onde é que está isso aí. Eles usam subterfúgios de argumentos. Bom, aliás, o pregador que está no púlpito é o primeiro cego. Não é o povo. O povo vem na cegueira depois. Porque diz a Bíblia, um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. O primeiro cego é o pregador. Então, irmãos, está aí. As pessoas são cegas e dizem que vê. Quem pode cegar, irmãos? De tal maneira que não se possa ver mais. Quem é que pode fazer essa obra de cegar as pessoas, tanto de fora quanto de dentro, de maneira que o indivíduo faz essa confusão que Isaías está dizendo aqui. Essa confusão. Cegueira terrível. É o diabo que faz isso. Vamos ver 1 Coríntios. Vou mostrar como 1 Coríntios está explicando claro. As pessoas só vão entender o que a gente fala depois de uma série de estudos bíblicos. Aí a pessoa começa a entender, você vai começar a entender. Senão, fica no escuro, achando que nós estamos apelando para alguma coisa aqui. Nós queremos ser bíblicos, não temos pretensão nenhuma de não sermos bíblicos. Queremos pregar a palavra de Deus, isso é que nos interessa.
Vá lá para 1 Coríntios, desculpa, é 2 Coríntios 4. Vamos ler o versículo 3, você vai ver aqui a prova de uma coisa interessante na Bíblia que Paulo está dizendo. Vamos ler o 3 e o 4. Olha o que Paulo diz. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, qual é a frase que vem em seguida aí, irmão? Para os que se perdem. Olha lá, irmãozinho, presta atenção. Para os que se perdem, está encoberto. O que é isso? Não foi revelado. O cara está na direção errada do evangelho. Mas se o nosso evangelho está encoberto, existe um véu por cima do negócio. Como Romanos diz, quando é lido Moisés, existe ainda um véu, não está lá assim? Dizendo, sobre o Velho Testamento, que por Cristo foi abolido, para que ninguém entenda o negócio. Por isso que aquele negócio que nós sabemos não cai nunca. Tá? Sempre tem um véu. Vai quebrando de pouco a pouco, o véu vai caindo. Está aqui, ó, o véu aqui, ó. Paulo está dizendo, mas se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem. Quem se perde é quem não se salva, irmão. Quem está se perdendo é porque esse cara está na direção errada da salvação. E quem está numa direção errada da salvação, vive na igreja, debaixo de um evangelho encoberto, que não é revelado, que não é a verdade explícita, porque ele está se perdendo. Não tem como o evangelho ser pregado de verdade, descoberto e o camarada se perder. Olha só o que Paulo diz. Agora ele vai explicar. Vamos para o 4. Nos quais o Deus deste século. Quem é o Deus desse século hoje, irmãos? Quem é? O Deus desse século, ó. Hoje é dinheiro. É dinheiro. E aí Paulo fala que o dinheiro é a raiz do quê? De todos os males. Quem é o pai da maldade? Satanás. Aí é uma transfiguração. Porque o cara lá fala assim, não poder servir a Deus e deu o nome para o dinheiro. Mamon. Deus desse século é Mamon. Quer que eu explique? Olha para as igrejas, correm tudo atrás do quê? Do que eles correm atrás? De grana. Campanhas. E mais campanhas. Agora, a minha dúvida é, quem é que está dando? Eu não quero nem entrar nesse pormenor. Quem é que está dando? Porque primeiro que o mundo não é de Deus. Você já sabe disso ou não? Sabe, né? Amém. Lucas 4:5. Se você prostra e me adora, eu dou a você os reinos do mundo. O diabo diz para Jesus, porque a mim foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Primeiro, o mundo não é de Deus. Então tudo desse mundo que existe, nada é de Deus. Satanás é dono de tudo. Do dinheiro, da casa, do carro, tudo. Só que quando vem para a nossa mão, que somos de Jesus, o negócio fica abençoado. Porque nós estamos em Cristo, o que vem na nossa mão é abençoado. Bem? Mas não é que o mundo, metade é de Jesus e metade do diabo, nada disso. Jesus não tem nada com esse mundo. Ele disse lá para o Pilatos, o meu reino não é desse mundo e daqui eu não, glória a Jesus, eu não sou. Entenda isso, irmão. Deixa os cariolanos que corram atrás, façam suas campanhas de prosperidade e que busquem. Vamos ficar nós aqui com a palavra de Deus. Está passando fome? Vem aqui que eu dou um pouco do meu para você. Tá? Eu tenho um pouquinho lá, mas eu dou do meu para você. A gente se ajunta. A igreja primitiva era assim, irmãos. E os bacanas que tinham lá não agem como os bacanas de hoje. Os de hoje dizem assim, faça a sua campanha e busque lá você em Deus, porque você não tem fé. E ele vai lá para o Guarujá, andar de iate, esquece de Jesus, vai na igreja de mês em mês, e quando dá para ir? Jesus foi só o abençoador, segundo a ideia dele, né? Que ele entende que Jesus que deu para ele. Tudo bem. Não que você não possa ganhar e você não possa ter que crente tem que ser pobre e miserável. Não é isso, não. Não é isso. Você entendeu o que nós estamos falando. É que vira a igreja. Presta atenção, vira a igreja. Portanto, se tem alguém que vem buscar isso aqui, volta para trás.
Eu não tenho intenção de acumular gente aqui com visão errada. Não tenho. Eu não tenho pretensão de aumentar o número de gente. Você que igreja grande que ele tem, não. Vocês sabem como eu sou. Se vem aqui para pedir prosperidade, Senhor, me dá o carro, me dá a casa. Vou dizer logo de cara o que acontece. Está pedindo para Deus roubar do diabo o caso e a casa e o carro. Porque Jesus não tem nem casa e nem carro para dar para ninguém. Você vai trabalhar, vai usar a tua autoridade no mundo espiritual. Senhor Jesus, eu vou aqui, ó. O diabo está na frente, sai daí, cara. Sai que eu vou te atropelar, em nome de Jesus. E eu vou conseguir essa bênção. E aí você trabalha, exercita a sua profissão, o que você sabe fazer, sei lá, de repente você faz alguma coisa para alguém, a pessoa se encanta com você, o Espírito Santo toca no coração dela, pode dar um carro, pode dar uma casa, mas vim aqui, Senhor, o outro tem, eu não tenho, dá para mim. Está falando assim, Jesus, você é um ladrão, rouba do diabo e dá para mim, porque esse mundo, tudo que está aí é do Satanás, e o que vem da mão dele eu não quero nada, eu ando de bicicleta, ando a pé, ando sem nada, não quero, dispenso, eu só quero o que vem de Jesus. E aí é Bíblia, o negócio aqui é Bíblia. O que eu disse tem fundamento bíblico. Agora, o que eles estão pregando é manobra dentro da Bíblia. Manobra. Sabe o que é manobra? Amarrando uma coisa numa que não tem nada a ver. Como o povo é banguelo, não tem dentes para mastigar, eu te expliquei. Toma a sopa aí, pega a sopa. Der um bife para comer, tem que chupar o bife. Por quê? Porque não tem dente na boca. Dente na Bíblia significa virtudes. O homem tem que mastigar aquilo que ele está ouvindo. Diz que o ouvido prova a palavra, como a boca prova a língua, prova o paladar, irmão. Precisa provar. Vamos terminar aqui, irmãos. Quem pode fazer isso? Satanás, ó. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem mais, hein? Tem mais. A Bíblia chama de incrédulo. E olha o que fala agora. Para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso aqui é tremendo, irmão. Olha só. Quem é esses incrédulos aqui? É os crentes, não é de fora não, pelo amor de Deus. É os crentes. Eu vou provar como são os crentes, quer ver? No próprio texto eu vou provar. Veja bem. Olha lá, para que eles não resplandeça a luz. Está cheio de crente na igreja, que está só fazendo número. Mas a luz do Evangelho não resplandeceu. Para ser revelado nele a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Presta atenção nisso, meu irmão. Eu vou explicar melhor e vou terminar aqui, ó, nisso aqui, ó. Está cheio de crente na igreja. E às vezes na nossa também. Não estou dizendo que agora é nos outros, não. É na nossa. Está cheio de gente que está qualificado como incrédulo. Por quê? Porque existe a palavra da verdade aqui dentro. É mentira ou verdade isso? Tem Espírito Santo aqui dentro ou não tem? Então, meu Deus, então nós estamos complicados. Presta atenção, pastor José. Nós estamos complicados, porque a palavra da verdade está aqui. Tem alguém com coragem falando. Não importa se é eu, se é ele, quem é. Todo mundo que sobe aqui fala a verdade. Não é verdade, Rodolfo? Quando você vem aqui, você mente aqui? Você mente quando você fala aqui? O senhor mente? E eu também não. Sou responsável pelo aquilo que eu falo. Assumo diante de Deus. Então nós entendemos que professamos a verdade. Todo mundo que sobe aqui tem interesse genuíno de pregar a verdade. E pregamos contra nós. Não temos dinheiro. Você vê que um culto como esse, nem oferta tira. Você já reparou que um culto desse devia tirar? A igreja precisa. Quem sabe a gente até vai tirar mais para frente. Mas já faz anos, nunca tiramos uma terça-feira, uma quinta, uma oferta aqui. Só para você entender que aqui não existe cariolano, caçador de bênção, não. Nós nos bastamos naquilo que temos. Estou feliz com aquilo que tenho. Porque a maior riqueza que eu tenho, sabe o que é? É o Espírito Santo dentro de mim. Esse é o tesouro que eu encontrei. Esse é o tesouro maior. Acabou. Mas é porque o senhor não tem capacidade. Quem falou que eu não tenho capacidade? Jesus me liberasse e tirasse o que ele colocou dentro de mim e eu ficasse vazio, eu ia encontrar o rumo dos seres humanos novamente. Normal e natural. Aí eu ia executar a minha capacidade, que eu sou muito capaz de fazer muitas e muitas e muitas coisas. Podia ganhar muito dinheiro hoje. Mais do que quando eu não tinha o chamado. Muito mais hoje. Mas não quero nem saber dessas coisas mais. Nem pensar nisso mais. Agora olha só como é que... Olha aonde que a gente se implica e gravemente.
Porque aí fica um peso em cima de mim, em cima de você e de todos nós. Qual que é o peso? Olha lá. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Então, todo mundo é crente, está aqui na igreja, aceitou Jesus como Salvador. Agora, aqueles que a luz do Evangelho não resplandece, olha só como eu vou colocar. Aqueles que a luz do Evangelho não resplandece, não se transforma na glória de Cristo, para enxergar a imagem de Deus, estes são cegos. Apoia aí o que eu expliquei agora? Tá certo? Você entendeu, irmão? Hein, Rodolfo? Essa é forte, é verdade. Se acabar de pensar, ele vai voltar no próximo culto aqui. O senhor me chamou de cego. Mas hoje eu estou vendo, né, rapaz? Vai chegar diferente aqui. Por quê? Porque, irmão, eu estou dizendo que entre nós. Aqui não vamos falar mais de ninguém, não. Agora é daqui. Os incrédulos estão aqui. O cara entra, sai, olha para ele. Não existe luz nenhuma nele. Não resplandeceu o evangelho da glória. Porque se o evangelho da glória te pegar, meu irmão, você não fica desse jeito nunca mais. Eu duvido que você fica. Você só vive que nem galinha da glória, estou fraco. É que tu está incrédulo. Não é possível, a palavra da vida está aqui dentro. A palavra da verdade está aqui dentro. O Espírito da vida que é de Cristo está aqui dentro. E aí você está desse jeito? Qual a diferença na composição daqueles homens do passado e da nossa? Eu vou perguntar, eles tinham cabeça? Ou não tinham? Ou era sem cabeça? Tinham? E você não tem? E é grande a sua, tá vendo? O cearense diz aqui, e a minha é grande aí. Tá vendo? Eu pergunto, eles tinham braço? Tinha? Você também não tem? Eles tinham pé? Você também não tem? Eles comiam, você também não come? Eles dormiam, você também não dorme? Eles trabalhavam. E como é que eles eram cheios do Espírito Santo? E você é vazio? Como é que a minha Bíblia não vi dizendo aqui os testemunhos que aquela turma lá vivia só reclamando, murmurando toda hora? Houve um princípio, quando o negócio chegou é diferente. Mas depois, quando o negócio foi aceso, eles vieram como um trator, um rolo compressor, destruindo tudo, irmão, tudo que vinha na frente. A igreja varria, ela era poderosa no poder do Espírito Santo, irmão. Ninguém podia parar e berrar e barrar aquela igreja. Por isso chegou até nós aqui. Agora o problema é de nós para frente. Aquilo que o senhor falou hoje lá, né? Que as pessoas estão seguindo, não é Jesus. Estão seguindo os homens com as suas ideologias. Cadê que eles têm coragem de falar o que a gente está falando aqui? Liga a televisão e vê se tem alguém pregando alguma coisa semelhante. Pregando contra o pecado. Dizendo que você deve amar o seu irmão. De verdade. Servir ele se ele precisar. Pôr no ombro e levar. Você não vê uma mensagem dessa? Só negócio, você quer ser campeão? Você quer ganhar dinheiro? Faz a campanha. Congresso não sei aonde, congresso do vira-olho, do ralabucho, do espuma-espuma, do aviãozinho. É só essas coisas. E a concorrência entre os pregadores, que são os primeiros cegos que estão aí, por aí, disputando carrão, avião, dinheiro, canal de televisão. Eu pergunto, você tem visto aí aquele maior canal que tem na televisão, que é de uma igreja evangélica aí, que diz, entre aspas, evangélica. Você tem visto aquele canal glorificar o nome de Jesus? Com a sua, como é que fala? Sua produção, não é? Com a sua programação? Sua grade de programação? Tem visto? A gente passa lá, é só bandalheira que tem lá. Só bandalheira. E é canal evangélico. Está aqui cego. A glória de Cristo não consegue resplandecer e a imagem de Deus nunca vai aparecer. É a do capeta que está sendo exibida lá, não a de Deus. Sei que é duro ouvir essas coisas, mas é a verdade. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com os nossos olhos. Vamos encerrar? Glória a Jesus. Então você fica com essa palavra. Note que a obra aqui é feita nos crentes. O evangelho não pode ser encoberto, tem que ser descoberto.
tem que ser descoberto. O evangelho tem que ser sem pano por cima. Tem que mostrar ele como ele é. Ele é rasgado, é difícil, machuca e dói, mas cura e sara e leva para a vida eterna com Cristo. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu ontem tive uma conversa com o pessoal da oração aqui, que esteve aqui, é rapidinho, um minutinho só.